todo mundo cumpriu seu dever cívico, né, naturalmente. Então estamos todos felizes. Eu, em particular, estou feliz porque os candidatos foram todos derrotados. Então, né, não tem problema nenhum se alguém fizer merda, não é por minha culpa. Então, pagador, faltou pagador. Faltou um pouquinho, né, ainda na aula passada, porque a aula já estava densa demais, então decidi deixar para agora, né? Sobre a parte dos pesos, né? Como é que ficam os tensores. A gente viu que um jeito de estudar as representações, inclusive a redução de representações do SU3, é através dos tensores. Né? Um tensor foi definido como um elemento do espaço produto tensorial. Né? Um cara assim, né? E J, K, N, etc. Né? Aí aqui você tinha J, K, WL, WN, WN, né? Quer dizer, onde você impunha, né, que esses coeficientes se transformassem, né, por representações de SU3 de maneira oposta ao que acontecia com os vetores de base, de modo que esse objeto que está aqui fosse invariante. Né? Era sempre isso. Quer dizer, na nossa convenção aqui, todos os índices em cima estavam associados com transformações da representação 3. Todos os índices embaixo estavam associados com transformações da representação 3 estrelas. Né? Então, só para lembrar aqui uma fórmula, né, que a gente trabalhou. Né? A gente tinha a lei de transformação de um objeto desses, né? Onde agora esse R, né, pertence a 3 e o R é menos 1, né, com lembranças de que o R é menos 1 é o R transposto conjugado, porque o R é unitário. Né? O R é menos 1 vai indicar, né, um índice que se transforma por 3 estrelas. Certo? Você já vê que aqui você já está tendo a transformação para transposta, porque o S, que é a primeira índice de linha, não está contraindo com o índice de coluna que está aqui. Tá certo? Está contraindo linha com linha, né? Nessa história. Então, quando você fizer o R menos 1 a R estrela transposto, vai aparecer a transposta aqui, o índice de coluna daqui, vai contrair o índice de linha de lá, e aí as coisas se acertam. Então, essa transformação aqui está indicando que os índices de baixo se transformam de acordo com a representação do 3 estrelas. Né? E a gente viu que isso
Isso daqui é claramente uma representação produto tensorial, né? Tá certo? Que representação produto tensorial é essa? É a representação 3 vezes 3 vezes 3, né? M vezes, tá certo? N vezes, né? Vezes 3 vezes 3 vezes 3, N vezes. Deixa eu só trocar esses índices aqui, desculpa o mau jeito, porque do jeito que a gente está fazendo, a gente está associando sempre os caras que estão em cima com M e os caras que estão embaixo com M. Então aí vai ficar MM. Só para a gente ficar bonitinho com as coisas que a gente falou anteriormente, né? Senão a gente inverte a perspectiva justamente agora. Então, essa é uma representação que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes M vezes 3 estrelas. Ops, faltou aqui, né? 3 estrelas, N vezes, né? Então, a gente... isso daqui é um elemento típico, né, de uma representação produto tensorial como essa, né? Esses caras, então, certamente são redutíveis, né? Essa representação certamente é redutível, de modo que você pode decompor uma representação desse tipo numa soma direta de representações irredutíveis, tá certo? E o que a gente fez na aula passada foi ver mais ou menos quais eram os tipos de operações que conduziam a gente a essas decomposições, né? Essas operações, elas foram basicamente a operação de simetrização e a de tomada de traço nulo, né? A gente falou do teorema sem prova, né, que dizia que simetria entre índices, né, e traço nulo significava representação irredutível. Isso é um teorema sem prova, a gente não provou isso, né? Só disse que eventualmente a gente conseguia mostrar isso em alguns casos específicos, etc. O caso específico que a gente observou foi, por exemplo, a decomposição de uma representação produto tensorial 3×3, tá certo? Se você tem um tensor de dois índices, T e J, né? Esses dois índices em cima, eles se transformam pela nossa convenção com dois R's desse, tá certo? Então essa é uma representação produto tensorial 3×3, ele carrega essa representação, ele é um vetor base dessa representação, né? Então, o que a gente viu é que a gente sempre podia decompor esse tensor arbitrário, né, numa parte que era simétrica, mais uma parte que era antissimétrica, né? A gente viu também, né, que se eu fizer uma transformação de SO3, né, se esse vai nesse, esse vai nesse e esse vai nesse. Tá certo? Quer dizer, a parte simétrica transforma numa coisa simétrica, a parte antissimétrica transforma numa coisa antissimétrica, né? Isso foi outra coisa que a gente viu, né, na aula passada, né? Depois a gente observou o seguinte, né, que simplesmente fazendo uma mudança de base no espaço da representação, no espaço onde os tensores estão definidos, né, a gente consegue decompor o espaço numa parte que é 6-dimensional, mais uma parte que é 3-dimensional. O 6-dimensional é porque aqui a gente tem 6 elementos independentes. Se eu tiver uma matriz simétrica, né,
com os índices variando de 1 a 3, né? O número máximo de elementos independentes que essa matriz tem é 6. Né? Os 3 da diagonal, 3 acima ou 3 abaixo da diagonal. Né? Enquanto que uma matriz antissimétrica, né? Tem 3 elementos independentes. Né? Portanto, a gente pode imaginar o seguinte, que se esse objeto aqui representa alguém carregando a representação de 3 vezes 3, isso aqui já se decompõe numa soma direta de representações 6 mais 3. Agora, 3 tem duas representações que têm dimensão 3. A 3 estrela e a 3. Qual das duas entra aí? A gente pode mostrar que a que entra aqui é a 3 estrela. Tá certo? Mostrou isso explicitamente da última vez. Né? Quer dizer que esse tensor antissimétrico, né, de 2 índices, ele é equivalente a um vetor. Ele só tem 3 componentes independentes. E esse vetor, por sua vez, se transforma como um elemento da 3 estrela. Né? Essas são sugestões de Wolff. Você vai ter geladeira, eu acho. Tá melhor do que a geladeira já vou dar um jeito. Você pode. Não. Eu tenho saído para ela. Até terça-feira à noite, eu tenho um aviso lá para tirar as coisas de lá de dentro. Aí vamos limpar a geladeira, lavar a geladeira. Vamos tirar daquela sala. Vamos botar lá no fundo do corredor. Quem quiser vai para o fundo do corredor. Então, na verdade, essas operações de simetria entre índices e traço nulo podem ser utilizadas para você fazer redução de representações, de produto tensorial de representações. Tá certo? Outra coisa que a gente mostrou, né, é que um cara como esse, por exemplo, né, ele está associado a um produto tensorial que é do tipo 3 vezes 3 estrelas. É um índice em cima e um índice embaixo. Índices em cima eu transformo com 3, índices embaixo com 3 estrelas. Né? Então, impondo uma condição de traço nulo que está dentro do nosso teorema de irredutibilidade, certo? Eu traço um desses índices aqui superior e inferior de seja zero, né? Você tira aqui 3 vezes 3 estrelas é igual a 8 mais 1. Certo? Nesse caso, que é uma matriz 9-dimensional, você decompõe essa matriz num pedaço. Né? Da mesma maneira como a gente fez aqui, eu P, J, PS, J mais A e J. Lá você pega esse P e o J, assim, em cima e embaixo, soma e subtrai o traço. Então, quando você tirar o traço da outra matriz, da matriz T e J, você vai ter o traço com a matriz T0 de traço nulo, mais um certo número. Então, qualquer matriz 9 por 9, né, desse tipo, carregando a representação 3 vezes 3 estrelas, vai poder ser decomposta numa matriz 8 por 8, né, mais um número, né, um cara unidimensional. Então, essa linguagem de tensor, né, ela permite que a gente estude a redutibilidade das representações da mesma maneira como a gente fazia com aqueles nossos diagramas de pesos, né, e de multiplicidade. Certo? Essa é a segunda maneira de fazer a mesma história. Né? E hoje a gente vai aprender uma terceira, né, que na verdade está relacionada com essa segunda, estritamente relacionada. Certo.
Então, o que faltou da gente comentar, né, a esse respeito é justamente o seguinte, tá legal, esses caras, esses tensores, né, eles são atuados por essas transformações, R-1. Né? Agora, cada R desses, né, pode ser escrito como exponencial de I θ A, né, lambda A sobre 2, não é isso? Esse cara é de S3 na representação fundamental, certo? Ó, R pertence a 3, R-1 pertence a 3 estrelas. 3 estrelas pode ser escrito como exponencial de I θ A lambda-til, A sobre 2, onde o lambda-til é menos lambda A transposto sobre 2. Tá certo? Representação 3 estrelas, são geradores de representação 3 estrelas. Então esses caras são atuados pelos geradores. Eles são vetores, né, que sofrem uma certa... Eles podem ser vistos, né, como vetores que sofrem uma certa ação sobre a ação desses caras aqui, que por sua vez são função dos geradores. Então eles são atuados pelos geradores. Né? A gente pode então identificar alguns tensores base, né, dentro do espaço de todos os tensores, que vão ser justamente os tensores associados com os pesos das representações. Se a gente segue uma lógica paralela à lógica que a gente seguiu até agora. Né? Então, por exemplo, né, vamos pensar na representação 3. Né? Lembra que o H1, né, é o lambda 3 sobre 2. Né? E o H2 é o lambda 8 sobre 2. Né? No princípio. Então, olha para a forma do lambda 3 sobre 2. Deixa eu ver se eu lembro de quais são os caras. Né? Isso é uma matriz assim, né? No meio, 1, menos 1, 0. Né? E aqui era 1 sobre raiz de 3, sobre 2 de 3. 1, menos 2. Não é isso? Acho que era isso. Se estiver errado, depois a gente corrige. Quais são os autovetores desses caras? Eles já estão diagonais, não é isso? Então os autovetores deles são 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né? Então os caras são diagonais e tem essa facilidade, né, de a gente fazer as coisas. Então, por exemplo, um autovetor do H1 com alto valor 1, tá certo? Você pode escrever como um cara de um único índice, né? Escrito assim, ó, delta I1. Né? Quando I igual a 1, isso dá 1. Quando I igual a 2, isso dá 0. I igual a 3, isso dá 0. Então, esse cara aqui, por exemplo, está associado com 1, 0, 0. Certo? O cara com alto valor menos 1, né? Se você pegar agora, se você fizer lambda 3, né, I, J, né, delta, J1, né, se fizer essa atuação, isso vai dar lambda 3, I, 1, isso daqui é 1, né, delta I, 1. É 1, é claro, se o I for igual a 1, se o I for diferente de 1, isso dá 0. Certo? Então, se você olhar bem, isso daqui é uma equação de autovalores. Tá certo? Onde esse cara aqui é o autovetor. Só que eu estou escrevendo uma linguagem meio bizarra. Né? E aqui está o autovalor associado. Né? Se você fizer a mesma coisa, né? Lambda 3, IJ, delta, J2, você vai encontrar menos 1, delta, J2. Certo? E lambda 3, IJ, delta,
delta J3 vai ser 0, né, vezes, né, delta I3. Né? Beleza? É a né? Então, esses objetos que estão aqui, né, você pode imaginar como são os tensores base do espaço produto tensorial. 3. Né? Aí eu não estou fazendo produto tensorial de nada com nada. Né? É só de 3, é só o espaço 3. Então, os vetores base estão sendo representados por isso aqui. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Se eu fosse usar a linguagem de base do espaço, isso seria, né, o 1, o 2 e o 3. Tá certo? Nesses últimos que estão aqui. Né? Como é que fica a brincadeira com 3 estrelas? Mesma coisa. Só tem que inverter a posição dos índices. Né? Certo? Mas, no caso do 3 estrelas, como é que são os geradores de 3 estrelas? Né? No caso do 3 estrelas, oi? Ah, sim. É ruim para mim também, eu esqueci. Agora sim, agora a aula vai fluir. Então, no caso da representação 3 estrelas, vocês veem que os geradores da representação 3 estrelas são menos o transposto dos geradores na representação 3. Então, novamente também, você vai ter o H1 til, que é menos o lambda 1 transposto sobre 2. Né? E o H2 til é menos o lambda 8 transposto sobre 2. Tá certo? Então, isso aqui vai ser representado por essas matrizes aqui, ó. No meio, menos 1, 1, 0. E aqui, 1 sobre 2 vezes 3, menos 1, 2. Tá certo? Então, é claro que como esses caras são diagonais, os vetores, os autovetores deles, de novo, vão ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né? Só que as equações de autovalores é que vão ser diferentes. Né? Então você vai ver que, por exemplo, H1, né? IJ, delta J, 1, né? Isso vai ser menos 1, delta I1, e assim por diante. Tá certo? Até agora tudo bem, tudo certo. Agora vamos ver como é que isso fica numa representação produto tensorial. Né? Por exemplo, se eu tiver, né, uma representação, tiver um tensor assim, DIJK. Tá certo? Vamos supor que eu define esse cara em particular como sendo delta I1, delta J2, delta 3K. Tá certo? Isso é um tensor entre outros, né? Posso ter vários desses caras que estão aí. Um tensor base entre outros tensores que estão aí. Né? Esse cara aqui em particular, né? Qual seria a ação do H1, por exemplo, sobre esse TJK? Para isso a gente tem que lembrar que a gente aprendeu sobre representações de produto tensorial. Né?
Isso daí é o produto desse tensor. É só olhar para os índices dele, você instantaneamente já vê que ele transforma-se de acordo com a representação 3 vezes 3 vezes 3 estrelas. Né? Ele tem dois índices em cima e um índice embaixo. Né? Então, os geradores, né, nessa representação são as somas das extensões dos geradores de cada uma das representações que a gente tem. Certo? Então, esse cara aqui, ele é um negócio assim. É um lambda 3 sobre 2. Tensor 1, tensor 1, mais 1, tensor lambda 3 sobre 2. Tensor 1, mais 1, tensor 1, tensor. O que vocês acham que entra aqui agora? Esse último cara. Esse aqui é a extensão de um gerador de 3. Esse aqui é a extensão de outro gerador de 3. Então agora tem que ter aqui uma extensão do espaço produto tensorial triplo, né? De um gerador de 3 estrelas. Menos 1, 2, 3, 4. Isso aí. Né? Certo? É esse cara aqui que entra aí. E isso tudo, né? Faz o aluno ver e você tem que capturar a componente JK disso. Né? Isso está lindo, assim, né? Mas isso tem uma forma particular. Né? A gente pode fazer essa conta, a gente deve fazer essa conta. Vamos fazer. Né? Isso vai dar lambda 3 sobre 2 e L, né? Delta L1 delta J2 delta 3K, certo? Mais delta I1 lambda 3 sobre 2 JL delta L2 delta 3K mais delta I1 delta J2 menos lambda 3 transposto sobre 2 LK delta 3L. Pausa para respirar. Né? Então, isso aqui, né, significa que o cara vai agir como uma matriz diferente da identidade, o lambda 3 sobre 2, nos índices associados com o primeiro espaço. Certo? Então, matriz lambda 3 sobre 2 IL, delta L1. O resto fica quieto. Aí depois, olha, uma matriz diferente da identidade atuando no segundo espaço. Certo? Como é que eu sei que é o segundo espaço? Que ele é o 3 ainda por cima. Porque esse índice J está em cima, na minha conversão. Né? Então o 1 fica quieto, o 2 fica quieto. E aqui, o 1 e o 2 ficam quietos, eu tenho o cara na representação complexo conjugado atuando em terceiro cara que está lá. Agora essas coisas aí eu sei calcular muito bem. Né? O lambda 3 sobre 2 IL, né? Tá certo? Ele vai me dar 1 vezes delta I 1, né? Delta L, L1, né? Tá certo? Então ele vai me dar 1 e reproduzir esse cara, então esse cara aqui reproduz o tensor original. Né? Depois esse cara todo no L2 vai me dar menos 1, né? Tá certo? A gente já fez a conta ali.
lambda 3 J, delta 2J, né? Ali. É menos 1 delta 2J. Né? Então ele volta com menos 1 delta 2J e reproduz o tensor original. E esse último cara aqui, o lambda 3 transposto, ele é a mesma coisa, só a transposição não vai mudar nada, mas o menos vai mudar alguma coisa. Né? Então, esse cara atuando no delta 3L, né? Ele vai nos dar um 2, não é isso? Não, um 0, perdão. Né? Que é esse cara que está aqui, é o último valor para lá. Então o resultado disso aqui é 1 menos 1 mais 0, né? Delta 1i, delta 2j, delta A3. Ou seja, isso dá 0. Agora eu deixo para vocês fazer exatamente a mesma coisa, né? Atuando com H2 no mesmo T, para obter 1 sobre 2 raiz de 3, 1 mais 1 mais 2 vezes IJK, que nos dá 2 sobre raiz de 3 IJK. Certo? Então, com isso, né, eu atuei com H1 sobre esse cara, eu atuei com H2 sobre esse cara. Eu encontro uma equação de autovalores em cada um dos dois casos. Né? Então, eu posso dizer que esse TIJK ele é um vetor base associado com um determinado peso do SU3. SU3 vezes SU3 vezes SU3. Né? E o peso desse cara isso é aquela conta ali. Né? Faltou um meio aqui, né? Porque a gente está tomando o 3 ali no lambda 3 sobre 2. Então, aqui você atuar com o lambda 3 no delta J1, né? A gente seleciona lambda 3 I1, e aí você lê na matriz lambda 3 quanto é isso. Né? Isso é essencialmente contando que I seja igual a 1. Se I for diferente de 1, não é. Né? E assim por diante. Foi exatamente isso que a gente usou ali. Né? Então, esse TIJK igual a delta I1, delta J2, delta A3, né? Está associado, né, com esse peso aqui, que há de ser um peso em alguma representação. O peso dele é 0, 2 sobre raiz de 3. Então, eu sou capaz de calcular os pesos, tá certo? Eu sou capaz de fazer mais coisa ainda. Eu posso aplicar os operadores de abaixamento e levantamento. Né? Porque, da mesma maneira como eu fiz aqui, né? Se eu tenho H1, se eu tenho H2, eu também tenho E-alfa1, E-alfa2, E-alfa3, E menos alfa1, E menos alfa2, E menos alfa3. Ou seja, eu posso pegar as raízes simples e usar esses caras para subir, para descer dentro da representação. Tá certo? Ou seja, o que eu quero mostrar aqui é que tudo que eu estou fazendo no nível dos tensores reproduz ipsis literis o que estava acontecendo no nível lá da ação dos operadores escada sobre o vetor de peso máximo, que a gente tinha visto antes, que era uma construção da representação. Isso aqui não é outra coisa, isso é a mesma coisa. A
tem essa parte da linguagem que está traduzindo dessa maneira. Certo? Então, em particular, né, só para dar um exemplo importante aqui, né, tem um cara em particular, que é esse aqui, porque esse cara aqui, N vezes 2, N vezes, certo? Esse cara aqui está associado com você escrever isso aqui igual a 1, né? Pura e simplesmente, com todas as outras componentes sendo nulas, né? Todos os outros J1 igual a 0, exceto esse. Você pode definir um conjunto de coeficientes assim. Todo mundo é 0, exceto esse cara que está aí. Né? Se você aplicar o H1 nessa situação aqui, por exemplo, o resultado que você vai obter, é só fazer a conta, generalizar a conta que a gente fez aí, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais isso aqui N vezes 1 mais 1 mais 1 N vezes. Aqui vai dar certo? Agora, isso eu estou fazendo com H1, né? Mas vocês lembram o seguinte, que o que a gente chamou de peso máximo, né? N lambda 1 mais N lambda 2. O peso em geral, né, era associado com isso, N lambda 1 mais N lambda 2. Né? Se você lembrar quem era o lambda 1 e quem era o lambda 2, isso aqui ia dar N mais N vezes 1 meio e N menos N sobre, se não me engano, raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes 1 meio. Lembra? Escrevi isso certinho. Acho que está errado aqui. Não anotem. Meio das 3 sobre 2. Meio de 1 sobre 2 raiz de 3 e menos 1 sobre 2 raiz de 3. Raiz de 3. Isso. Esse vetor N lambda 1 mais N lambda 2, ele tem exatamente essas componentes. N mais N sobre 2. Esqueci por onde. N mais N sobre 2, N menos N sobre raiz de 3 vezes 1 meio. Né? O que era? A gente viu um teorema engraçado aí umas aulas atrás. Que diz, se eu tiver o produto tensorial de N3, N representações 3, por N representações 3 estrelas, a representação de peso máximo é Mn e ela está contida exatamente uma vez nesse produto tensorial. Lembram disso? Então o peso dessa representação vai ser exatamente esse cara que está aqui. A gente atuou com H1 desse cara e ele obteve N mais N sobre 2. Então esse cara aí
é o cara associado com peso máximo. Se você tem o cara associado com peso máximo, você pode ter os outros aplicando os operadores de abaixamento. Tá certo? De maneira similar ao que a gente está fazendo até agora. Então, eu tenho como obter, dado uma representação, dado um tensor, um conjunto A de índices dele, eu tenho como obter o tensor associado com o peso máximo, tenho como obter o peso associado com esse tensor, e tenho como obter os outros tensores que vão me gerar o resto da base do meu espaço produto tensorial. Eu posso fazer a decomposição usando os operadores de abaixamento, né, como sugerido antes. Só que como a gente não viu o algoritmo para fazer isso, a gente também não vai dar o algoritmo mesmo para fazer isso aqui. Certo? Vou fazer de outro jeito. Vou organizar a confusão agora. Então, beleza, gente. Falamos sobre isso aqui, sobre tensores e pesos. Mais uma vez, deixa eu deixar claro aqui qual é o objetivo da história. Né? O objetivo é produzir uma visão não esquizofrênica do que nós estamos fazendo. Né? Então, a gente aprendeu toda uma linguagem sobre operadores de escada, né? Para subindo, descendo, sobre peso máximo, essas coisas. Isso tudo é reproduzido aqui no contexto dos tensores, da mesma maneira. Certo? Vamos passar agora para essa outra história aqui, o Yang e Tabor. Depois seria tablet. Oi? Depois seria tablet. Não entendi. Seria tablet. Tablet. Isso. Eu não sei por que é Tabor, não. Mas se fosse tablet, o tablet seria o esquerdo. É da primeira. Então, beleza. O que a gente observou é o seguinte, né? Que a gente tem uma associação com um objeto assim, e uma representação MM. Né? Como é que é essa associação? Esse objeto, né, ele se transforma em um produto tensorial de M casos assim, por N casos assim, né? Certo? Se eu quiser descobrir essa representação MM, né, aqui dentro desse produto tensorial que esse cara carrega, né, eu tenho que ficar fazendo aquelas operações de simetrização e tomada de traço nu. Né? Também eu tenho que decompor, né, esse gigantesco tensor aí entre coisas antissimétricas e coisas de traço nu. Né? Felizmente, né, criaram um algoritmo para a gente fazer essa decomposição. A gente só precisa hoje em dia aprender o algoritmo. Né? Quem quiser aprender mais do que o algoritmo, né, aí, segundo palavras do meu querido amigo Elael, né, está automaticamente remetido
para o livro do Hammermesh, certo? Escreve. Eu vou mandar para vocês. Nós vamos falar sobre notas de aula daqui a pouco. Né? Você tem o PDF dos livros? Deve ter na livraria Gênesis. A boate que ela subiu. Hã? Subiu não? A boate que não foi acesso mais. Não faz, não tem. Tem, ainda está disfarçado, Bookfinder. Bookfi. Escreve Bookfi, você chega lá. Fica o que aí? Não, é FI. É Bookfinder sem NDE. Não foi share também, né? Hein? For share. Não sei. O bom ali é porque você está na cerca da livraria Gênesis garantido. Os russos são muito Então, para o detalhamento, né, da história, vide o livro do Hammermesh. Né? Agora, aqui a gente não vai dar justificativa dessas coisas, embora essa justificativa comece a aparecer aqui pelos cantos, né, do que a gente for fazendo, baseado em tudo que a gente já estudou. Quer dizer, o que eu espero aqui é que o que a gente falou antes, né, torne essa convenção do Ziano Tabor pelo menos aceitável, né, palatável. Né? Então vamos fazer o seguinte, né, eu vou a um cara como esse aqui, ó. Com N índices em cima e N índices embaixo, portanto, o objeto desse tipo, né, MN, eu vou associar um diagrama montado com caixinhas, tá certo? Com caixinhas da seguinte maneira, né? Eu vou colocar tantas caixinhas duplas quanto os índices inferiores eu tiver, certo? Então, vou colocar aqui. N caixinhas dessas. Sei lá como é que a gente faz reticência com caixinha, né? É meio difícil de fazer. Né? Então vamos botar N caixinhas dessas, né? E vamos botar N caixinhas simples, também enfileiradas assim, uma do lado da outra, lá embaixo não, do lado. Né? Então você vê que esse cara que está aí, né, esse diagrama, vamos dizer assim, está aí, ele vai estar associado a esse objeto que está aqui, certo? Esse objeto que está aí, por sua vez, vai se supor que ele constitui uma representação irredutível, ou seja, ele tem todas as simetrias que ele tem que ter, ele tem todos os traços nulos que ele tem que ter. Tá certo? Então essa que é a ideia. Um conjunto de boxes, de caixinhas, né, dessas aí, vai constituir uma representação irredutível. Né? Certo? Então, o Yang Tabor, essa caixinha que a gente acabou de desenhar, esse conjunto de caixinhas, ele vai estar associado a uma representação irredutível do SO3. Tá certo? Há generalizações disso para SUN. Tá certo? SUN. Agora, nós não vamos falar da generalização para SUN, vamos falar só da SO3. Né? Continua sendo desenho em 2D? Continua sendo exemplos em 2D. A única diferença é que, por exemplo, essas caixinhas aqui que correspondem
as representações, os índices que transformam por estrela, né, elas vão ter mais bosses. No caso do SO3 é 2, no caso do SO4 é 3, no caso do SO5 é 4. Né? O número de vai subir água. Não. Não. Não, vamos fazer esse número. Não conheço esse número, mas acho que para por aí. O negócio é que. Bom, a gente vai ver. Eu acho que isso aí vai entrar no sangue, de alguma forma. Então você diz o seguinte, agora, imagine o seguinte, o que a gente está falando é que se eu tiver duas caixas dessas empilhadas, tá certo? Eu tivesse índices associados a essas duas caixas, cada uma das caixas, as duas caixas empilhadas significaria uma antissimetrização desses índices. Tá? Vamos supor, por exemplo, se tiver isso aqui. Um cara desse tipo. Né? Isso aqui corresponde a uma matriz antissimétrica. Aí você já começa a ter uma ideia do porquê que só duas caixas que aparecem aqui. Né? E se você botar 3, você vai ter que ter um cara completamente antissimétrico em 3 índices. Certo? Se você botasse 3, por exemplo, você teria que ter um cara completamente antissimétrico nos 3 índices. O único cara completamente antissimétrico nos 3 índices, em 3 dimensões, é o epsilon e o jk. Então você não teria nenhum grau de liberdade no seu tensor. Você não poderia dizer, componente tal é tanto, componente tal é tanto, componente tal é tanto. Você não pode falar isso. Por isso que, vamos dizer, o número máximo de caixinhas que você empilha é 2. Porque a convenção é de que, quando você tem caixinhas empilhadas, né, se cada uma estiver associada a um índice, isso significa antissimetrização desses 2 índices. Como a gente já viu, o tensor antissimétrico de 2 índices corresponde, né, a um objeto se transformando por 3 estrelas. Tá certo? Esse cara que está aqui, a gente fez isso explicitamente 2 aulas atrás, na aula passada. Né? Esse cara que está aqui, eu tenho um mapeamento que me leva a ele, me permite definir, né? Chamar de aí, né? Tá certo? Um cara de um índice só. Um antissimétrico de 3 índices tem 3 componentes independentes. A diagonal é 0, acima da diagonal qualquer coisa e abaixo da diagonal é menos do que está acima. Né? Então ele pode ser mapeado no vetor, isso a gente já conhece. Né? Então, um cara com antissimétrico de 2 índices é equivalente a um cara com um índice baixo, porque a gente mostrou que esse cara aqui transforma exatamente como um elemento de 3 estrelas. Certo? Então, um cara como esse, 2 caixinhas, uma em cima da outra, está associado com a representação de 3 estrelas. Certo? Já um cara sozinho, você pegar e pensar num índice só, né? Esse cara aqui está associado com um cara com um índice só, naturalmente, e esse cara transforma sim uma representação irredutível, que é a 3. Então você tem uma associação entre tensores não irredutíveis, tá certo? Associados a índices em cada caixinha e representações
do SO3. Se eu botar um índice em cada caixinha, isso me dá um tensor antissimétrico, por definição, que por sua vez está associado, a gente já sabe, tensores antissimétricos transformam em representação 3 estrelas. Então, um par de caixinhas assim indica a presença de 3 estrelas, e é por isso que na nossa conversão, para cada índice de 3 estrelas, a gente colocou N caixinhas. Tá certo? Então, se eu empilhar agora 3 caixas, né? Tá certo? Como eu disse, né? Se eu botar aí, J, K nesse cara, esse cara não tem nenhum grau de inverdade possível. Então ele está associado, né, à representação 1 com singuleiro. Certo? E se eu botar 4 caixas, pensar nisso aqui, né? O único tensor antissimétrico de 4 índices em 3 dimensões é 0. Né? Certo? Pensa num cara completamente antissimétrico. Já no epsilon, por exemplo, você não pode repetir, né? Você tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2, etc. e tal. Quando você repete 1, 1, isso dá 0. Se você tiver um cara de 4 índices completamente antissimétricos, vamos dizer que o primeiro índice seja 1, aí não pode repetir. O segundo índice vai ser 2. Ah, não pode repetir. O terceiro índice vai ser 3. E o quarto índice é 1, 2 ou 3. Repetiu, já era. 0. Tá certo? Então, dentro da nossa convenção, se eu colocar um cara em cima do outro, isso implicar numa antissimetrização de índices associados às caixinhas, esse cara que está aqui vai corresponder a 0. Tá certo? Ok. Então, a próxima coisa aqui, e essa aí, infelizmente, não tem nenhuma coisa intuitiva para a qual a gente atrelar, né? Pelo menos não com a informação que foi dada nesse curso, né? Faltar que a informação que foi dada nesse curso é sobre a dimensão. Dimensão das representações. Se você tiver uma representação genérica, tá certo? Do N-Tabor, vista através do N-Tabor, você pode calcular a dimensão dessas representações com um truque nojento, eu diria. Né? O truque nojento é o seguinte: vamos supor, por exemplo, você tem um cara assim, IJK, certo? Esse cara, pela convenção que a gente acabou de definir, né? Vamos supor que isso aqui, né, esse é simétrico desses dois índices, tem traço nulo em relação a esse índice e esse índice. Né? Então, pela convenção que a gente acabou de colocar, ele corresponde àquele diagrama ali dentro da tabela, tá certo? Está faltando mais um quadrado, ninguém revisou? Né? Olha aqui. Tem um empilhado em cima do outro, correspondente ao K, que é o índice embaixo. Tem uma fileira dessas. E tem 2 em cima, correspondentes ao I e ao J. Certo? Esses fileiros aqui começam a contar depois que acabam as fileiras duplas. Certo? Está bem claro aqui, né? O N não é tudo isso aqui, não. Isso daqui para cá. Né? Então, eu posso calcular a dimensão dessa representação, certo? O que, de certa maneira, me dá
que representação é, né? Tá certo? A menos de ser a representação ou a sua complexo conjugado, né? Posso calcular a dimensão dessa representação da seguinte maneira, né? Isso vai ser uma razão. Dimensão, uma razão, numerador sobre o denominador. Aí o cara pergunta o seguinte, pô, eu estudei ensino médio todo, fiz faculdade, né, fiz física na universidade, me esforcei para passar no vestibular, depois me esforcei para passar no Unipós-Rio, para entrar no CPTF, o cara me escreveu para mim que é uma fração numerador sobre denominador. É beleza. Maria, como você escreveu? Tem mais 3 anos mais eu? Peço desculpas por isso aí, não tem como evitar. Né? O que eu chamo de numerador é requisito. Né? Nós vamos calcular esse numerador da seguinte maneira. A gente vai numerar essas fileiras. A de cima, a gente sempre começa com 3 e vai aumentando até terminar. A de baixo, a gente começa com 2. Se tiver mais uma, não tem, nunca tem, porque no máximo, né, eu posso ter 2 caras desses. A terceira já é equivalente a 1, você tira do seu diagrama. Né? A segunda fileira você começa numerando com 2. Né? Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente vai fazer assim. Aqui é 3, 4, 5. Certo? E embaixo é 2. Se tivesse mais um aqui, era 1. Certo? Então, o numerador vai ser 3 vezes 4 vezes 5 vezes 2. O denominador, avisei, como não? O denominador é mais chato ainda, cara. É mais chato não. É mais irritante, na verdade. É mais irritante ainda. O denominador ele é composto de um produto de números que você obtém fazendo uma estranhíssima operação chamada passagem dos ganchos. Né? Faz assim. Deixar quietinho. Olha, se vocês falarem mal do Zé Itabu para ela vai brigar. Eu adoro ele Itabu. E eu vou falar para eles que vocês já sabem tudo sobre ele Itabu. Vontade de mandar. Mas se você falar isso, a gente vai falar para ele que você falou nosso. Então, não nem fala nada. Olha só, o que você chama de um gancho é uma passagem pelo diagrama, mas é uma passagem que engloba um certo número de caixas a cada vez que você passa. Então, a primeira passagem que você faz, você entra pela primeira caixa que está aqui e desce. Esse é o seu primeiro gancho. Por quantas caixas você passou? 1. Tudo bem. 6, 2. Progressão gráfica para nós também. Todas essas caras felizes, esses sorrisos vão desaparecer quando vocês virem que essa merda dá certo. Né? Aí a segunda passagem que vocês vão ver, nós vamos fazer outra passagem pelo diagrama, só que agora passamos por 2 caras que estão aqui. Então você associa o número 2 porque você passou por 2 quadradinhos desse. Então você está avançando. Você primeiro entra enquanto uma caixa cai, cai na segunda caixa, e agora nós vamos entrar e cair na terceira caixa. Um paradoxo. Qual o número que vocês acham que a gente associa a esse? O cara passou por 1, 2, 3, 4 caixas. Você pensa que terminou? Não, não terminou não. E tem mais esse aqui, ó. Você ainda tem que computar esse
passagem pelo diagrama. Você terminou de começar a passar pela fila de cima, agora você tem que começar a passar pela fila de baixo. Então agora você vem aqui e passa por aqui. Então tem mais um número 1. Isso, nesse caso desse diagrama, é inútil, né? Mas tem outros diagramas onde você vai, né, passar por coisas aí. Né? Então, seu denominador vai ser 1 vezes 2 vezes 4 vezes 1. Tá certo? Portanto, a dimensão, né, da representação que você chegou à conclusão, né, por ali é 3 vezes 4 vezes 5 vezes 2 sobre 1 vezes 2 vezes 4 vezes 1. Né? Então, o nosso 2 e o nosso 4 estão aqui. Essa é a representação 15. Então, temos ainda algumas perguntas aqui. Eu disse que um cara como esse corresponde a uma representação MN, não é isso? Então, esse cara que está aqui, ele corresponde à representação 2,1. Tá certo? Lembra que a gente indexava as representações pela decomposição, né, do peso da representação na base de pesos máximos, na base de pesos fundamentais. Então, tinha uma representação que era 2,1. A gente fez, inclusive, o diagrama de multiplicidade dela e tudo. Né? Então, a representação 2,1, qual era a dimensão dela? Tinha uma formuleta, né? Era m mais n mais 2, m mais 1, n mais 1 sobre 2, é isso? Né? Então, substituindo mn, né, você tinha 2 mais 1 mais 2 mais vezes 3 vezes 2. Né? 15. Né? Tem mais uma coisa, ela é a 15 ou ela é a 15 estrela? Pela nossa convenção anterior, né, tem uma convenção própria dos limitadores, mas aí eu acho que é demais, acho que a gente tem uma convenção mais eficiente. Né? Se o n é maior que o n, né, a gente viu que essa é a representação inicial. E se o n era menor que o n, isso é a representação complexo conjugada. Então, como é a representação 2,1, essa é a 15 mesmo, e não a 15 estrela. Certo? O que é limitador? O limitador, você tem que completar a representação. Tem outro cara aqui que completa, o cara fantasma, completa esse cara aqui. Você tem que fazer os ganchos também para calcular. Você vai chegar no 15 estrelas, provavelmente. Bom, então essa é a representação 15, né, vista sobre o ângulo, sobre o ponto de vista de limitador. Certo? Fácil ou difícil? Eu vejo que você tem fora é fácil. Irritantemente fácil. Mas é irritante, né? Deprimente. Certo? Deprimente. Outro deprimente. Desconcertante. Assim que eu gosto. Agora a coisa não acabou, vai ter muita gente pé da vida comigo até o fim da aula. Né? Conto com isso. Né? Nós vamos fazer mais umas continhas aqui de dimensão de representações, usando a técnica do limitador, só para a gente ver algumas figurinhas, né, a que elas correspondem. Certo? O ponto é o seguinte, vocês já são capazes de calcular a dimensão da representação sem fazer esse truque aí. Basta usar aquela fórmula ali. Né? Eu quero te dar um limitador, você imediatamente diz qual é a representação em termos de NN, né, que você tem. Né? Eu quero te dar um limitador desse, né, você conta o número de colunas duplas, conta o número de colunas NN. Aí você vai ali, aplica a formulinha e tira. Né?
Por que eu estou ensinando isso? Porque essa não é a forma como 99% das pessoas faz. 99% das pessoas usam os ganchos e a numeração dos boxes. Certo? Então vamos lá. Vamos colocar uns exemplos aqui. Né? Eu já ensinei o negócio a partir do exemplo, agora vamos continuar usando o exemplo. Né? Então, o primeiro exemplo é o orientador mais simples possível, né? Hipótese. Né? Vamos ver se nossas regras aí, elas conduzem ao que a gente precisa. Né? Então, esse que está aí, a dimensão, né, vai ser numerador, que é 3, certo? Não tem mais nada para colocar ali, dividido pelo denominador, que só tem uma ganchada para fazer. Né? É 1, então. Maravilha. Dimensão 3. Certo? Então, esse cara que está aqui corresponde, né, a um tensor desse tipo, TI, né? Beleza. O próximo é uma caixinha empilhada na outra, né? Certo? Então, a dimensão desse cara, né, chamar de D, né, ele vai ser o quê? Como é que você obtém? Você obtém 3 e 2, certo? Você vai numerar o cara com 3 e 2, então o numerador é 3 vezes 2, não é isso? E você vai passar também uma vez só tem um gancho possível aqui, que é esse aqui, né? Certo? Esse gancho passa por 2 caixinhas. Né? Dimensão 3 também. Não? Oh, desculpa, tem 2 ganchos. Tem isso. Então, novamente, essa aqui é a representação 3 e essa é a representação 3 estrelas. Novamente, você pode observar que, completando esse diagrama para baixo, você precisa botar essas 2 caixinhas aqui. Você completa aí até formar 3. Né? Tá. Vamos lá, vamos mais. Você imagina uma caixinha sozinha, ela começou com um mini M. Nesse time. Essa aqui, por exemplo? Eu sou um mini cara. E os E's, que são os índices estrelas, vem só em núcleo. Exatamente. Na verdade, cada caixa dessas conta para um índice superior. Cada dupla de caixas conta para um índice inferior. Bom, vamos ver esse aqui, ó. Para calcular o numerador, né? Aqui fica 3, 4, 2, 3. Aqui embaixo também, você vai aumentando, tá? O número de caras que você coloca. Ele diminui em uma unidade 3 para 2, mas ele vai aumentando para cá. Né? Então, o numerador disso, né, vai ser 3 vezes 4, 2 vezes 3. E o denominador ele vai ser obtido assim, né? Você passa por um primeiro gancho, por 2 caras, passa por um segundo gancho, por 3 caras, né? Passa por esse por 1 e passa por esse por 2.
Certo? Então, o nosso denominador vai ser 2 vezes 3 vezes 1 vezes 2. Né? Então, esses caras aqui cancelam com 4, 1 e 3 vai embora. Essa é a representação 6. Essa representação tem dimensão 6. Né? Agora, ela é a 6 ou a 6 estrelas? Né? Eu tenho duas caixas duplas, né? Duas fileiras de caixas duplas. Né? Então, isso daqui corresponde ao tensor com dois índices embaixo. Tá certo? Antissimétrico. Não, simétrico, desculpa. Tá certo? Um tensor com dois índices embaixo, né? Ele corresponde a um 0, 2. Né? Sempre n o número de índices em cima, n o número de índices embaixo. Né? O 0, 2 é igual ao 2, 0 estrela. Né? Que é o 6 estrela. Tá certo? Nesse caso, você pode imaginar o seguinte: os dois índices que estão aqui embaixo, né, que estão associados a esse diagrama, eles têm que ser simétricos. TIJ igual a TJI. Eu estou supondo que o tensor é totalmente irredutível. Então, eu já tirei toda a parte antissimétrica, já tirei toda a parte de traço diferente de zero. Ele é simétrico de traço nulo. Né? Então, se esse cara é simétrico, com os dois índices aqui embaixo, o número de componentes independentes que ele pode ter é 6. Certo? Do mesmo jeito que a gente já viu. Vamos mais. Né? Esse que está aqui, né, ele é diferente do exemplo inicial que a gente fez, né? Ele é bem conhecido de todos nós. Né? Para calcular o numerador dele, né, a gente tem essa regra de 3, 4, 2, não é isso? E para calcular o denominador, eu tenho gancho 1, gancho passando por 3 e gancho passando por 1. Né? Então a dimensão vai ser 3 vezes 4 vezes 2 dividido por 1 vezes 3 vezes 1. Né? Então que é a nossa famosa representação adjunta, a 8. Né? A 8 é igual a 8 estrelas. Né? Ela é uma representação 1, 1. Né? 1 é igual a 1 estrela. Só quando eu mais 3, não tem mais quadradinho ali no tal. Mesmo assim vai iniciando 3, 2, 1, 0. Quando não é? Quando é SON, vai descendo com. Começa com N. Não começa com 3. Aí a primeira linha, você vai botar N, N mais 1, N mais 2, né? Aí na segunda linha. Para fechar. Vai garantir que existe cá. Por que esses caras descobriram isso? Isso aí é. Não, o cara teve o trabalho de sair simetrizando as coisas e encontrou um mecanismo
que correspondia às operações de simetrização e simetria. Ele viu irregularidades e encontrou esse mecanismo. Mas para isso tem que sair simetrizando e simetrizando. O lance é que a gente tem como encontrar essa redução de representações sistematicamente, fazendo as operações de produção de caras completamente simétricos e caras de traço nulo. Então você pode fazer isso, você pode ir bolando uma coisa e fazer isso. As pessoas bolaram um método, encontraram regularidades no método e mapearam nesse método, nessas caixinhas. Isso é uma pergunta que eu acho assim, por que os quadradinhos, as barrinhas de chocolate, entendeu? Eu acho muito criativo. Não tenho como responder sem ter estudado e não estudei o assunto em profundidade. Vai nula no primário, primeiro é tudo estudou. Tinha só para o menor valor que aparece ali nesse vertical é 2. Porque no caso das 3, né, você não pode ter 3 caras empilhados. Mas o fato pode ter 3 ou vai ter 2. Sempre ele não é 2. E sempre no diagonal é ele. É isso aí. Bom, aqui a gente pode imaginar, né? Aquele maior. Por exemplo, esse aqui é um exemplo que dá para a gente imaginar. Se a gente nomeasse cada caixinha dessa com índice, né? Por exemplo, aqui fosse I, J, aqui fosse K, né? Eu ia pedir que o tensor fosse antissimétrico nesses dois índices. Tá certo? Pela nossa definição do orientador. Né? Se eu tivesse um tensor, se eu tivesse esses dois índices do tensor, eu ia pedir que ele fosse antissimétrico nesses dois índices. Então, se eu tivesse um cara assim, vamos chamar de P, né? I, J, K. Se eu falar